Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamadas, ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Olá, eu sou Frei Diego Santana, estou aqui para dar continuidade à doutrina de São João da Cruz, que nós começamos há alguns dias, e na última vez nós falamos sobre a Noite dos Sentidos, a introdução na noite escura em São João da Cruz. E agora eu quero, nesse vídeo, apresentar para vocês o caminho dentro da noite ativa dos sentidos, o primeiro passo dentro da noite escura. Essa estrofe que eu acabei de ler, do poema Noite Escura, traça para nós um caminho. João da Cruz vai dizer que essa estrofe, esta canção, canta a ditosa sorte ventura, que teve a alma em sair das coisas criadas e a livrar-se dos apetites e imperfeições existentes na parte sensível do homem em virtude do desregramento da razão. Vamos colocar um pouco de luz para entender o que ele está querendo dizer. Sair das coisas criadas, livrar-se dos apetites e imperfeições. É importante lembrar que esse caminho da noite escura é um caminho de desapego para atingir a liberdade e a união com Deus. E livrar-se das imperfeições da nossa parte sensível. Noite ativa dos sentidos, então lembrando, parte sensível da nossa alma, da nossa vida, podemos dizer assim, são os nossos 5 sentidos que estão voltados para fora, e também a nossa inteligência, a nossa vontade, as nossas faculdades espirituais que interpretam tudo aquilo que entra na nossa vida pelos nossos sentidos. E qual é o desregramento dos sentidos? Quando nós pensamos em desregramento, nós pensamos em pecado. E voltando lá no pecado original, nós sabemos que houve um desregramento porque as nossas paixões começaram a turvar, a embaçar, a tornar difícil a nossa inteligência para que ela conheça o bem, a complicar o nosso julgamento moral, o nosso discernimento. É isso que chama desregramento. O homem já não consegue, com a sua inteligência, contemplar sempre o bem e decidir sempre em fazer esse bem. Por hora ele duvida, por hora ele cai, por hora ele se engana. E o demônio se aproveita muito disso. E os nossos sentidos, como são voltados para o exterior, nos engana, nosso paladar nos engana com a gula, a nossa audição nos engana porque escutamos coisas que não deviam, o nosso olhar nos engana porque às vezes achamos bom, mas estamos fazendo coisas impuras com o nosso olhar, e se fôssemos falar da nossa linguagem, então, quantas vezes manchamos, deixando sair de dentro coisas que mancham a nossa dignidade de cristão. Então, é essa luta que nós vamos travar. Para entrar na noite escura dos sentidos, ativa, o que nós temos que fazer para purificar a parte sensitiva da nossa alma. O primeiro passo é querer imitar Jesus Cristo. São João da Cruz, no capítulo 13 desse primeiro livro da Subida do Monte Carmelo, diz assim: tenha sempre a alma o desejo contínuo de imitar a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida que deve meditar para saber imitá-la e agir em todas as circunstâncias como ele próprio agiria. Então, o primeiro passo, querer imitar Jesus, conhecer Jesus meditando a sua vida, então meditando os evangelhos, e, diante de todas as situações da sua vida, perguntar como Jesus agiria. Isso é a primeira etapa para que nós possamos sempre estar tomando as boas decisões e contrariando as nossas paixões. O segundo passo dentro da noite ativa dos sentidos é a renúncia dos prazeres dos sentidos. São João da Cruz diz ainda no capítulo 3 desse primeiro livro, número 4, diz assim: para bem poder fazer isto, se lhe for oferecida aos sentidos alguma coisa de agradável, que não tenda exclusivamente para a honra e a glória de Deus, renuncie-se e prive-se dela por amor de Jesus Cristo, que durante a vida jamais teve outro gosto, nem outra coisa quis, senão fazer a vontade do Pai. Então, saber privar-se dos gostos deste mundo por amor a Jesus Cristo. Isso é um grande passo para contrariar. Não adianta simplesmente querer contrariar as tuas paixões, aquilo que te dá prazer. Contrariar por quê? Qual o motivo? Por amor a Jesus Cristo. Por isso vale a pena. E qual é o caminho proposto para João da Cruz?
E aqui nós entramos agora numa parte que é difícil de compreender, umas frases que ele escreve assim que a gente fala, nossa, é impossível viver isso. Eu vou ler aqui para vocês sentirem o peso. Para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em coisa alguma. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para chegares ao que não gostas, há de ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabes, há de ir por onde não sabes. Para vires ao que não possuis, há de ir por onde não possuis. Para chegares ao que não és, hás de ir por onde não és. Se vocês pegarem isso ao pé da letra, vocês não vão saber nem como começar a viver isso que João da Cruz está falando. Mas o que é isso? É uma loucura? É uma santidade radical e impossível de alcançar? Não. João da Cruz está querendo nos ajudar a treinar os nossos sentidos a não escolher sempre o que é mais fácil. Então, para purificar os nossos sentidos, precisamos aprender a escolher o que é difícil, o que contraria as facilidades e os prazeres da vida. Por exemplo, diante de uma torta de morango, eu sempre uso esse exemplo porque me toca, é muito fácil eu querer comer 1, mais 2, mais 3... E se me deixar, eu como metade de uma torta de morango, porque é uma fraqueza, a gula, mas o prazer é tão bom que às vezes eu esqueço de fazer um julgamento sabendo se é certo ou errado, mas não sabemos todos que para a saúde nossa é errado. Mas diante de uma torta de morango, às vezes a gente fica perdido. Então se eu quero comer, mortifico meu paladar, como só o que é necessário. E às vezes até limito um pouco aquilo que é necessário para mortificar justamente o paladar. Quais são os frutos que a gente colhe, então, nesse caminho de mortificação, de penitência? O primeiro fruto que João da Cruz diz é a ordem e a discrição. Nós podemos traduzir hoje, com uma palavra mais moderna, dizendo autodomínio. Ele vai dizer assim: abrace de coração essas práticas, procurando acostumar a vontade a elas. Porque se de coração as exercitar, em pouco tempo achará nelas grande deleite e consolo, procedendo com ordem e discrição. Então, a pessoa que consegue mortificar os seus sentidos, chega uma hora que tem um certo domínio sobre eles e vai conseguir dialogar com eles e, diante da tentação, vai conseguir tomar uma boa decisão. Isso é um autodomínio, uma graça que vem na nossa vida através do nosso engajamento ativo para a mortificação. A outra grande graça é permanecer na pobreza e na humildade. No capítulo 13, número 13 desse primeiro livro, ele vai dizer assim, muito belo: nesta desnudez, nesse vazio, nessa pobreza espiritual, nesse caminho que nós queremos entrar para desapegar de tudo. Então, nesta desnudez, acha o Espírito sua quietação e descanso. Pois nada cobiçando, nada o fatiga para cima e nada o oprime para baixo. Por estar no centro de sua humildade. Porque quando alguma coisa cobiça, nisto mesmo se cansa e atormenta. João da Cruz está querendo dizer para nós que o que nos cansa é o pecado. Se a gente se entregar ao nosso pecado, nós nos cansamos, porque nunca conseguimos realizar aquilo que nossa inteligência vê como santidade. Por isso é necessária a mortificação. E quando a gente se mortifica, nós entramos no caminho de simplicidade, de humildade, e permanecendo com uma certa paz interior, o que ele vai dizer, a minha casa estando sossegada. E um outro grande fruto é a verdadeira liberdade. Aqui eu cito o capítulo 15, número 2, desse primeiro livro, muito bonito que ele diz, Para isto, lhe foi proveitoso sair na noite escura. Então, sair na noite escura é sair e entrar na vida de mortificação, de penitência, que é a privação de todos os gostos e a mortificação de todos os apetites. Esta saída se efetua já sua casa estando sossegada. Ou, em outros termos, quando a parte sensitiva, que é a casa de todos os apetites, está em repouso pelo adormecimento e pela vitória alcançada sobre eles. Porque enquanto os apetites não se aquietam pela mortificação da parte sensitiva, ficando esta casa sossegada quanto a eles, de modo que nenhuma guerra faça ao espírito, a alma não pode sair à verdadeira liberdade para gozar da união com o seu amado. Então, aquietar esta parte sensitiva da nossa alma pela mortificação
é importante para entrar no caminho da verdadeira liberdade. Esse é o fruto da primeira noite do sentido, um dos frutos muito importantes para nós, né? E muitos de nós entramos na noite, mas não sabemos como bem proceder. Só o fato de você querer fazer a vontade do Senhor, querer se engajar numa vida séria, querendo fazer algumas mortificações, jejum, oração, você está querendo entrar na noite ativa dos sentidos. Mas a gente não sabe muito bem como proceder. Mas pense, com oração, com paciência, perseverança nos seus propósitos e busca de mortificação dos sentidos, dessas paixões que você percebe em você, isto vai te tornar capaz de passar pela noite dos sentidos. Então nunca desanime. Na sua caminhada, se você encontra assim, né, vendo em você seus defeitos, as suas imperfeições, quando você vê é porque o sol está brilhando, Deus está te mostrando, mas você precisa querer se engajar. É um caminho de libertação na tua vida. Então vamos nos lançar em Deus, vamos imitar Jesus Cristo. É isso que João da Cruz quer nos ensinar. Que Deus te abençoe, uma boa caminhada espiritual para você. Nos encontramos na oração. A paz. Quer nos ajudar a evangelizar? Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amigos e ajude-nos a levar o Evangelho com essa bela espiritualidade carmelitana. Que Deus te abençoe.